Olá, eu sou Beatriz Moreno e esse é o programa Vida e Companhia. Hoje a gente vai falar de uma profissão que foi oficializada há pouco tempo, mas que faz parte da identidade de grande parte da população brasileira. As tranças têm uma história que remonta a mais de 3.500 anos antes de Cristo na África e durante o período da escravidão no Brasil e no mundo se tornaram um símbolo de resistência. De acordo com historiadores, o penteado podia ser usado até mesmo como mapa para rotas de fuga em busca de liberdade. No programa de hoje eu converso com a Sandra Lima, que é transista há mais de 10 anos, né, Sandra? E vai contar pra gente como a profissão ajuda a representar a identidade do povo preto e a importância do respeito e tradição do penteado. Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho, né, justamente sobre essa inclusão aí da profissão de transista no Código Brasileiro de Ocupação há quase um mês, né, pouco mais de um mês. Então, essa profissão agora foi oficializada, a gente pode dizer, né? Eu não imaginei que eu ia viver esse momento. Quando finalmente saiu, eu já sabia que ia ter esse movimento. Quando finalmente saiu, eu estava trabalhando e aí chegou para mim a mensagem falando que deu certo, que tinha oficializado. Aí eu fiquei, mas de verdade mesmo? De verdade foi. E aí, todos os meus contatos, todo mundo que conhece, né, que trabalha comigo, um ficou mandando mensagem para outro, porque são pessoas que trabalham há muito tempo como transistas e tem isso como uma profissão de verdade. Não apenas como estou fazendo nada, vou fazer uma trança. A gente levanta mesmo a bandeira. E eu contextualizo aqui que a gente está gravando esse programa agora no finalzinho de julho, então por isso pouco mais de um mês aí desde a oficialização então da profissão então no Código Brasileiro. Isso, foi dia 5, 6 de junho. Então, a gente traz aqui essa profissão justamente porque, além de ser uma profissão super importante que vem crescendo muito nos últimos anos, faz parte da identidade do povo preto. E a gente estava falando um pouco dessa questão histórica, que alguns historiadores citam, então, essa questão das rotas de fuga. Mas você me falou que não concorda muito com esse contexto, né, Sandra? Eu não concordo porque eu parei para pensar um pouco. Quando a gente foge do lugar, a gente não quer voltar. E se por acaso a gente volta, a gente sofre consequências. Então, a gente vai lá para trás, para aqueles negros que fugiam em busca de foram em busca de uma liberdade. Quando eles voltavam, a gente tem relatos de filmes, novelas, que falam que eles eram agredidos, eram amarrados, alguns eram até mortos. Como que eles iam explicar esse caminho? E lembrando que era serragem, era plantio, era plantas altas, então não tinha como ele estar lembrando aquilo ali, porque eu hoje pensando como se eu estivesse lá naquela época, eu não iria lembrar esse caminho de volta. Uhum. Então, como é que eu ia passar para você? Você ia reproduzir aquilo ali. Não, eu meio que discordo disso daí. Mas ainda assim tinha esse ponto de uma astúcia feminina, porque tinha uma serventia, né? A questão das sementes. Sim, isso eu concordo. E sim, como eu estava falando, eu sou neta de escravos. Então, sim, tinha as sementes, elas eram embutidas na trança. Hoje a trança era feita para fora, mas antigamente era muito feita para dentro. Então, naquele caminho, no movimento que ia fazendo para dentro, iam colocando sementes, lentilha, feijão, arroz, coisas que iam servir para o plantio. E quando a gente fala das tranças, é tida aí como uma astúcia feminina, né? Então, por muito tempo, foi uma questão muito mais feminina. Mas hoje em dia, muitos homens pretos também buscam, né, fazer as tranças. Porque até muito pouco tempo atrás, os homens pretos costumavam raspar o cabelo justamente pelo grande preconceito, né? E até pela tentativa de apagamento da identidade racial do povo preto. Mas hoje em dia isso tem melhorado bastante, né? Então os homens também vêm procurando. E também tem uma questão de vaidade, né, masculina. Sim, eu atendo muito homens, inclusive. Antes eles não usavam tanto porque eles tinham que servir, então né, aquele corte militar. E aí hoje em dia eles estão conseguindo de fato deixar o cabelo crescer. A trança, ela está... como que eu posso te explicar? Está deixando de ser vista como uma coisa de favela. Posso falar assim, talvez. Está deixando de ser vista como coisa de favela, como se fosse só apenas de favelado que pudesse utilizar. E aí, hoje eles estão usando cada vez mais, os homens, tanto pretos como brancos, eles usam muita trança, são texturas de cabelo diferentes, mas eles usam muita trança. Posso te falar que eu atendo mais homens do que mulheres.
E aí você citou também que também os homens brancos também usam. E tem um grande debate em relação às tranças, né? Falando aí sobre as pessoas brancas também utilizarem. Então eu queria saber um pouco o seu posicionamento sobre isso. A gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, ela já me contou um pouco sobre como você se coloca em relação a isso, né, Sandra? Eu concordo. Não existe, pra mim não existe polêmica. Ah, é porque a mulher branca quer usar trança. Venha usar trança. Venham fazer comigo, inclusive. Venha usar trança. Eu tranço cabelo de branco, eu tranço... Não importa. Porque na hora que meu boleto chega, ele não vai escolher, você fez cabelo de preto ou de branco para você me pagar. Ele vai querer ser pago. Então, o dinheiro de branco ou de preto não importa, é a mesma coisa, é o mesmo dinheiro. Eu acho que é uma luta desnecessária. É um gastar energia falando de coisas que não precisam. É porque só branco, só preto que pode usar trança, porque se o branco usar, está se apropriando de uma cultura negra. Gente, deixa se apropriar. É até bom que se aproprie, porque quanto tempo que a gente está lutando para ser aceita? Então, se a pessoa quer utilizar, ela pode utilizar essa trança. E aí a gente tem um ponto, por exemplo, da transição capilar, que não são só pessoas pretas que precisam passar pela transição. A transição, para quem não conhece, se você quiser explicar, acho que você explica até melhor do que eu, né? Isso, a transição capilar é quando a gente quer trocar de química. Tanto quanto você quer parar de usar ou você quer trocar. Eu uso uma progressiva à base de formol e eu quero utilizar agora um relaxamento à base de amônia. Então tem que ter aquele período para ter aquela troca de química. Mas, para utilizar a trança, no caso da transição capilar para a trança, é quando elas querem, de fato, deixar de usar química e assumir o cabelo original. E aí a gente tem isso tanto para pessoas brancas quanto pessoas pretas, porque pessoas brancas também têm o cabelo cacheado, né? Sim. Mas eu acho que para o povo preto acaba sendo um ponto ainda mais forte, até porque é como eu disse, essa questão do apagamento da identidade racial, né? Então, por muitos anos foi tido ali como cabelo liso o único cabelo aceitável socialmente. Sim. Então, eu acho que a gente teve uma movimentação também de trazer a trança como uma identidade, às vezes até mais fácil de trabalhar, né? Porque a gente sabe que o cabelo cacheado, o cabelo crespo também precisa de um cuidado bem grande, né? Muito maior. E hoje a gente tem produtos também no mercado para ajudar nisso, mas a trança continua sendo muito procurada, até mais procurada hoje em dia, né? Eu sou uma pessoa que a minha mãe olhava para minha cara e falava que eu não ia conseguir um emprego porque meu cabelo não era liso. Então eu ficava alisando meu cabelo dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Eu usava um produto que eu tinha que ter uma constância de utilização. E por muito tempo eu usei meu cabelo liso, por muito tempo eu deixei que aquelas frases da minha mãe, as frases dos meus familiares me afetassem. Você tem que usar o cabelo liso porque você tem que arrumar um emprego melhor. Você tem que trabalhar, e se você usar trança ou usar o cabelo cacheado, eles não vão te empregar. Eu dá meu olho enche de lágrimas quando eu lembro disso daí. E por muito tempo, foram muitos anos na minha vida, até eu de fato eu resolver falar, não quero mais. Eu não quero e eu vou deixar meu cabelo natural. Mentira, eu continuo usando com mega hair, continuo usando tranças, mas eu não me entrego mais ao cabelo liso. Não é a minha identidade. E aí a gente fala também de um ponto de autoestima. E, a gente está vendo as fotos passando aqui no estúdio, são vários tipos de trança que tem para todos os gostos, né, Sandra? Sim. Você identifica pra gente quais são esses tipos que a gente está vendo agora? Essa é a box braid. Que é essa que é o quadradinho, né? Os quadradinhos, ela pode ser Chanel, pode ser na altura do ombro, pode ser na altura da cintura. Tem gente que usa ela mais comprida ainda, que vai na altura do joelho e vai indo. E vai variando. E aí é isso, né? É uma questão também de autoestima, né? É uma questão de autocuidado. Essa já é diferente. Essa é diferente, essa é a Nagô. Essa daí era uma das que eram utilizadas, como ela é em rasteirinha, elas eram utilizadas também como rota de fuga, como para guardar as sementes para fuga, porque essa é a que vai trançando, rasteirinho e guardando as sementinhas. Tem alguns registros que dizem que era até uma forma de comunicação às vezes, porque como eram as pessoas que foram escravizadas vinham de várias regiões lá da África, né? Às vezes não falavam a mesma língua, não tinham o mesmo origem cultural. Então, até era uma forma de comunicação, né? Para essas pessoas conseguirem ali se construir como comunidade. Sim, a origem, né? A Exato. origem. A trança, ela falava antes, o poder aquisitivo da pessoa falava de qual nação que ela era, de qual região era. Hoje em dia, qualquer
todo mundo está usando trança, mas a nagô, ela vem de uma certa região da África. Rainhas africanas usam tranças como penteados mais altos. Quanto mais alto for o seu penteado, mais é o seu patente, a sua patente na região. Então, esses tipos de tranças diferentes que a gente está vendo, elas provavelmente vieram, então, de regiões diferentes, né? Sim, de regiões diferentes. diferentes. De etnias diferentes também. Sim. Porque também a gente tem essa questão, como a gente falou muito do apagamento, né, da história do povo preto, também tem essa questão, né? Porque às vezes a gente fala, o povo preto veio da África, tá? Mas são muitos países, são muitas etnias, são muitas culturas diferentes ali, e eu acho que isso também é traduzido nas tranças, né? Quando a gente vê para todos esses tipos diferentes, essas técnicas diferentes, né? Sim. Era assim, utilizado. Tem gente que fala na Grécia também usava muita trança, os gladiadores para luta, porque também era uma forma de proteger. Tinha muitos sentidos diferentes, muitos usos diferentes, né? E também, como eu disse, é uma questão de resistência e de autoestima. E como é para você ver também, né? Esse processo do seu cliente chega lá, às vezes não está se sentindo muito bem, mas vê essa transformação, às vezes, até de crianças, né? De adolescentes que estão se vendo pela primeira vez ali com esses penteados novos, estão se sentindo ali de uma maneira diferente. Ai, eu amo. Amo as crianças, então, um elogio mais sincero de uma criança, o sorriso mais sério de uma criança. Então, quando uma criança sorri para um trabalho que eu faço, eu falo, estou certa. Estou no caminho correto. Eu atendo muita criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. 3 anos na minha cadeira, ela senta e ela sabe o que ela bem quer. E é diferente, lá no meu estúdio, eu atendo todos os tipos de cabelo. Alisado, cacheado, crespo. Eu aliso, eu cacheio, eu faço coloração, tudo. Mas quando é para fazer uma trança, a reação da pessoa com trança é diferente. É diferente, por mais que a gente use a mesma técnica, o resultado ela sai diferente, ela sai... Dá mais poder. Dá mais poder para a mulher, ou até mesmo para o homem. Tem homem que fala assim, nossa, agora eu estou apresentável. Olha, e falando em criança, a gente sabe que a Sandra começou bem cedo na profissão, mas a gente vai continuar falando sobre a história dela e também sobre esse trabalho que é interessantíssimo, o trabalho no ramo da beleza das trancistas, logo depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vida e Companhia. Quem está aqui do meu lado hoje é a Sandra Lima, que é transista e fala um pouquinho pra gente sobre essa profissão tão recente, né? Na verdade, ela é milenar, mas ela é recente como uma profissão oficializada aqui no Brasil. Então, vamos entender um pouquinho mais o que existe por trás desse trabalho. Antes do intervalo, a gente estava falando um pouco sobre como as crianças se sentem na cadeira, né, daqui da Sandra, essa diferença na autoestima das crianças, dos adolescentes. Mas a Sandra me contou lá atrás que também começou muito cedo. Então, desde cedo, você já trabalhava com as tranças, né? Trabalhava nessa área da beleza. Com 11 aninhos. Começou lá atrás. 11 aninhos eu já estava fazendo trança. Minha tia me ensinou, que a minha avó ensinava, a minha bisa ensinava. E aí, foi indo. Então, foi uma tradição, assim, de família que foi sendo passada para frente e você foi aprendendo. Eu costumo falar que eu não sou transista, eu sou trançadeira. Porque eu não fiz curso para aprender a fazer trança. Eu aprendi dentro de casa. Aprendi com a minha bisa, que passou para minha avó, passou para minha tia. E aí foi indo. Eu fazia tranças lá em Salvador, que sou de Salvador, original de Salvador. Eu fazia tranças lá na minha casa, no quintal, no meio da rua. Até que eu cheguei atendendo Pelourinho. Mas eu já fui ficando adolescente, Então, são mais de 25 anos como trançadeira, mas Sim. há cerca de 10 anos aí se tornou uma profissão tempo integral, teu sustento vem da trança. Vem da trança. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu passei por muitas dificuldades. E eu precisei ouvir de uma criança que falou para mim que se eu não tomasse conta do que Deus tinha me dado de graça, Ele iria tomar de mim. E eu fiquei sem entender o que era aquilo ali. Daí eu lembrei, o que eu sei fazer, que eu aprendi, que eu gosto de fazer, é a trança. Então vou mergulhar nisso daí
e assumi. Assumi, comecei a procurar clientes, comecei a trabalhar com isso, depois para faculdade, aí parei. Depois na faculdade, eu fiquei, eu vou me dedicar na minha faculdade, que eu escolhi uma profissão. Não queria trabalhar como transista, não queria. E fui para outra área. Lá na faculdade, descobriram que eu era transista e me puxaram de novo para trans. Eu falei, quer saber? Vou aceitar e pronto. E você fala essa questão de trabalhar com a trança hoje, e isso também foi um processo para você, no sentido de que se tornou a sua profissão oficialmente, né? Inclusive hoje, além de fazer as tranças, você também ensina outras pessoas a trançar, né? Sim. Hoje eu atendo cada vez menos, porque eu estou me dedicando no ofício de ensinar. Até porque são mais de 20 anos fazendo trança, nosso corpo não aguenta mais. Então chegou um momento que eu precisei falar assim, não, o que eu posso fazer para continuar na área? Vou continuar, então, ensinando. Então, tem 3 anos que eu atuo como educadora transista. Há 2 anos sou federada, então meu é válido, então eu sou de fato educadora transista. Eu não apenas ensino, eu tenho toda uma base para estar passando aquele conhecimento que eu tenho. E para fazer isso, você também falou que teve que mudar um pouquinho a sua estratégia de divulgação, né? Então teve que começar a trabalhar mais com mídias, teve que abrir um pouquinho mais o seu mundo para trazer pessoas de fora para dentro dele, né? Sim, eu brinco falando que eu precisei furar a bolha, né? Que eu vivia acordava, ia para o salão, atendia, eu estava do salão e ficava daquele jeito. E sempre daquilo ali. Quando a gente cria aquela rotina, aquele costume, a gente acaba enjoando. Acaba se cansando daquilo ali. E eu estava quase parando de trabalhar de novo como transista, até que chegou um anjo na minha vida, foi um anjo, que segurou na minha mãe e falou assim, não, tu não vai parar, teu trabalho é lindo, tu vai continuar e eu vou te ajudar. E aí eu mergulhei, furei a bolha, estou viajando, já viajo a trabalho, viajo para conhecer outras transistas também. Viajo para procurar mais conhecimento, porque eu não sei tudo. A gente nunca sabe tudo, então eu vou aprender, eu vou estudar fora. Vou para o Rio de Janeiro, em novembro eu estou indo para Belo Horizonte para estar procurando mais conhecimento. Aprendendo também com outras pessoas que ensinam. E além de muito estudo, também é arte, né, Sandra? Sim. Então é um processo artístico. Você tem alguma metodologia preferida? Algum desenho que você goste mais de fazer com as tranças? Alguma técnica específica que você goste mais? Dá para escolher? Não dá para escolher. Não dá, porque cada um é diferente. Tem um freestyle que a gente olha ali para a pessoa e cria um movimento livre. Não dá para a gente... Por mais que chegue com uma referência, nunca é aquela coisa. A gente olha ali, olha para o cliente. Enfim, a gente trocar. Até porque cada corpo é um, né? Cada cabelo é um também, apesar de ter alguns tipos, algumas curvaturas aí que são muito parecidas, cada pessoa é única, então não dá pra gente sempre colocar tudo igual, né? Não dá para escolher, eu sou apaixonada pelas tranças. E é arte mesmo, então vai de cada uma é única, uma obra de arte ali que vai sendo feita para cada pessoa sob medida, né? Sim. E esse processo normalmente leva em média quantas horas? De 3, 14 horas. Já levei 15 horas com a cliente. Foi o maior tempo que você já passou? Foi o maior tempo. E aí, para precificar, cada um tem o seu preço, né? Então, acho que vai muito também da experiência da profissional, da maneira como ela quer trabalhar, né? Eu acho que a gente fala muito disso, de não colocar preço no trabalho de quem tá ali fazendo o seu e fazendo da maneira que cada um sabe onde dói o próprio calo, né? A gente fala. Então, eu acho que é um ponto, assim, de que... Acho que até para o cliente, né? Reconhecer que vai depender do profissional. Às vezes, aquele profissional está cobrando um pouco mais caro porque ele tem um estudo por trás, como você falou, que tudo isso tem um custo, né? Tudo tem um custo. E eu acho que isso é interessante. Você passa também esse ponto para suas alunas, eu imagino. Sim, e quando eu furei a minha bolha e comecei a buscar outros conhecimentos também, eu aprendi a precificar corretamente as minhas tranças. E antes, quando eu cobrava um valor na minha trança, eu tinha que justificar, explicar para o cliente por que eu cobrava aquilo ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu não justifico mais. Eu passo a segurança para o cliente pelo meu valor. Meu valor é este e pronto. Não preciso mais estar justificando. Antigamente, sim. Antigamente eu tinha que ficar explicando
porque eu tenho que comprar, o seu cabelo vai 2 pacotes de jumbo, 3 pacotes, tenho isso, tenho aquilo. Não, hoje em dia, com o conhecimento que eu fui adquirindo com o tempo, eu aprendi a não justificar mais. É o meu valor, o meu preço e tá tudo bem. E aí você falou do jumbo. A gente sabe que em alguns tipos são utilizados, né, o jumbo. Tem outros que não é preciso, às vezes vai também do tamanho da cliente. Quais são os tipos diferentes, assim, em que as clientes podem escolher? Em quais são usados o jumbo? Em quais não tem essa necessidade? Dá para fazer só com o cabelo? O jumbo ele é usado tanto na trança Nagor, que é enraizada, como na box braid. Como assim, na Nagor eu costumo utilizar para dar mais corpo. Eu vou falar como eu explico com as minhas alunas. Eu utilizo o jumbo na Nagor para dar mais corpo na trança. Aquele cabelo que ele é bem fininho, a trança não vai ficar uma trança bem bonitinha, desenhadinha. Então, quando a gente coloca o jumbo, ela engrossa mais. A gente mistura o jumbo no cabelo da cliente, na Nagor. Na box braid, que foi a trança que eu mostrei, que você me falou da foto, para alongar. A gente coloca para alongar aquela trança. E tem muita gente que não conhece. O jumbo, ele é como se fosse um aplique de cabelo, é isso? É, material sintético, ele é um plástico tratado. E aí, como é que funciona também o processo quando a gente... Quando alguém tem a trança e para fazer também o processo de higienização? Porque eu acho que isso é um ponto que a gente falou, né? Nessa tentativa de colocar sempre as tranças que vem mais tradicional do povo preto, também tem um certo preconceito. E eu acho que a gente pode acabar aí com esse preconceito de uma vez por todas, né, Sandra? Não é uma coisa de falta de higiene, muito pelo contrário, né? Tem que ser muito bem cuidado. Muito bem cuidado, tem que ser muito bem cuidado. Eu explico para os clientes que diluir o shampoo com a água, porque quando ele vem encorpado, ele vem grosso, então fica resíduos na tua raiz, não enxágua direito. Não usa creme no couro cabeludo, não precisa estar usando creme ali. No caso do meu cabelo, eu coloco creme no comprimento, na minha raiz nunca. Secar. É um fato muito importante. Depois que lava o cabelo, precisa ser seco, bem seco, e horas. Não é, tem gente que usa secador, bate o secador e pronto. Não, tem que secar muito mesmo. Até que tu pega nele e não sente mais que está úmido. Não pode. Porque aí pode estar causando fungo. E aí vai... Então, lavar à noite, para quem está usando trança, não. Jamais. Lavar à noite, não. Não pode. Porque a gente não vai ter aquele tempo, vai estar lavando com sono, não vai ter aquele tempo para secar o cabelo correto. Então, precisa de fato mesmo. A higiene do couro cabeludo é muito importante. E depois de tanto tempo de carreira, todo esse processo também de se tornar uma educadora transista, né? Como é que... Tem algum ponto que você gostaria de ter sabido lá atrás, quando você estava começando, que hoje você olha para trás e fala assim, não, eu precisava... eu não podia ter me tratado talvez daquela forma, ou também, talvez, como empreendedora mesmo, não deveria ter agido de uma maneira específica? Às vezes, eu penso que eu poderia não dar aquela pausa. Mas aí depois eu penso que a pausa foi precisa. Então, eu não tenho. Tudo aconteceu no momento correto na minha vida. Eu precisei passar por tudo que eu passei, eu precisei... Porque talvez se eu tivesse... não tivesse tido aquela pausa, eu não estaria valorizando tanto como eu valorizo hoje a trança. Então, tudo aconteceu corretamente, como tinha que acontecer. E que hoje é sua profissão... É a minha profissão, eu sou formada, sou formada em biomedicina, fiz pós-estética, mas eu não atuo porque não me dá o prazer que a trança me dá. Ah, mas sempre foi da área da beleza, né? Sempre foi da estética, da beleza, de trabalhar com autoestima. Sempre, sempre. Tá no DNA já. Não sempre foi em outra área. Sandra, eu queria agradecer a sua participação e pedir para você fazer aí suas considerações finais, né? Você me falou que queria também convidar o pessoal a conhecer o seu trabalho. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Hoje em dia existe um congresso de transistas que eu participei a primeira vez este ano, lá no Rio de Janeiro. Foi maravilhoso para mim, foi um divisor de águas para a minha profissão e eu indico para todo mundo que quer ingressar nessa carreira, primeiro procura um conhecimento, porque fazer trança não é só saber fazer, é bacana, é ótimo. Mas hoje em dia tem muita coisa por trás. A gente tem que estar sempre estudando sobre a anatomia capilar, tem que estar buscando um conhecimento tudo direitinho para passar mais segurança para os seus clientes. Eu hoje ensino em instituições particulares, também
tenho o meu projeto que eu ensino gratuitamente. É um projeto Vivendo de Tranças, porque tem pessoas que têm dificuldade de estar entrando no mercado de trabalho, são ex-presidiários, são trans. Então eu ensino essas pessoas uma profissão para que não fiquem... Às vezes, quando a gente está em situação que deixa a gente à margem, né? Dificulta. Talvez pense besteira. Tem gente que pensa em tirar a vida porque não encontra um emprego. E aí, e aí eu criei esse projeto onde eu ensino mulheres, trans, ex-presidiários, porque trança é uma profissão e é sim rentável, gente, dá dinheiro. E se quiser deixar seu Instagram, tanto do projeto quanto o seu pessoal, pode ficar à vontade também. O meu pessoal é Estúdio Sophistiqué, tá? SOPHI, tá? E o projeto não tem Instagram ainda, mas o Encontro de Transistas, gente, esse Instagram precisa ser bem visto. Encontro de Transistas. Por quê? Eu falo porque é o que me motivou, eu estava desmotivada. E eles me ajudaram muito. E que move esse mercado também, que é super importante, né? Sim, e ela ali serviu para mim, para eu ver que eu não sou a única transista. As minhas tranças são boas, sim, mas tem pessoas também que têm muito boas. E eu precisei estar em contato com aquelas mulheres, homens também que trabalham com isso, do Brasil todo. Sandra, eu vou agradecer mais uma vez, então, a sua participação. Essa edição do Vida e Companhia fica por aqui. Você continua acompanhando a nossa programação depois de ficar sabendo um pouquinho mais sobre essa profissão nova, mas que é muito importante para as pessoas que vivem aqui, para essa população brasileira, tanto na identidade quanto na economia, né, Sandra? Até mais. Até a próxima.